Olá a todos, a paz de Deus. Olá, paz de Deus. Eu falei para vocês que o Thiago ia voltar. Vai estar bastante aí com a gente. Então, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre técnica, né, Thiago? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a questão da viola, que, aliás, tem muita gente perguntando o que acontece se ele tem canal, não sei o que, do YouTube. E ele está fazendo, você já fez? Está fazendo? Tá em processo, pula essa parte, tá em processo, mas ele vai fazer, assim que ele fizer, a gente já vai fazer um vídeo já de divulgação para vocês estarem se inscrevendo no canal do YouTube dele. Então eu queria falar um pouco sobre técnica com ele, aproveitar ele aqui e falar um pouco sobre técnica, sobre a questão da espalheira, porque ele também, como vocês, além dele tocar viola, ele toca sem espalheira, ele usa uma esponjinha aqui só para não sair, né, não escorregar. Então eu queria aproveitar e falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria falar um assunto que enfim, me veio na cabeça agora, e nada disso é combinado, gente, ele nem sabe o que eu vou falar aqui agora, mas eu sinto tocado de falar isso, porque eu acho que é uma parte importante. Eu conversei com muita gente esses dias agora, esses tempos atrás, e tem muita gente, Thiago, muita gente parando de tocar, muita gente desanimada. Inclusive hoje aconteceu isso. Um grande violinista aí, o Henrique, falou: não sei o que eu vou parar, porque eu não tenho dom para isso, porque eu tento e não consigo. E alguma coisa assim me diz para aquela voz misteriosa, né? Aquela voz misteriosa, a mesma voz misteriosa que pediu para Abraão sair da parentela dele e ir para um lugar que ele nem sabia para onde ele estava indo. Essa mesma voz misteriosa fala com a gente também, né? E a mesma voz, né? A gente tem esse privilégio, essa ressalva aí. Cristo deu essa ressalva para a gente, de poder ter contato com essa voz misteriosa. E eu tive esse Deus falou comigo para falar um pouco sobre isso antes de entrar no assunto de técnica. E falar, gente, para que vocês realmente não desanimem. A gente está vivendo os últimos tempos. Eu sinto, eu não sei se é uma impressão minha, eu não sei se você tem essa impressão também, de que as coisas estão ficando muito loucas hoje em dia. Parece que é realmente como está na Bíblia, o amor de muitos está se esfriando. A gente olha para a cara das pessoas, a gente vê uma coisa, parece que você anda na rua, você vê um monte de zumbi na rua, é um negócio... É meio maluco, gente, e é exatamente isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, são os sinais dos finais do final dos tempos, que o amor de muitos ia se esfriar, a ciência está se multiplicando de uma forma que totalmente inesperada, uma coisa totalmente absurda, nunca ninguém previu uma coisa desse tipo, um acontecimento desse nível. Então a gente tem que estar atento, atento porque essas coisas acontecem no nosso meio, e a gente tem que estar atento que existe uma parte espiritual que está envolvida nisso, e a gente nunca pode ver esses assuntos, nunca pode tomar uma decisão precipitada, como parar de tocar, por exemplo, que a gente não vê o mundo espiritual, né? Então a gente não sabe o que acontece, a gente sente que está acontecendo muita coisa, que realmente está ao final dos tempos, mas a gente não sabe exatamente o que é. Antes de entrar no assunto de técnica, você sente em falar alguma coisa nesse sentido? Pode ficar à vontade. É que mudou muito, né? Eu acho que os tempos de hoje, a luta do ser humano é para ganhar dinheiro, para conquistar uma coisa aqui, uma coisa lá. Isso. Antigamente, eu via até pelos meus pais, luta constante e espiritual, em constante oração, sempre congregando, sabe, sempre buscando a Deus, sempre procurando ser ao máximo, ser fiel a Deus, sabe? E hoje em dia, infelizmente, começando por mim, a gente acaba esquecendo um pouco disso. E se a gente não tomar cuidado, a gente vira igual os zumbis das coisas. Exatamente. Eu estava falando em outro vídeo esses dias. É um tipo de idolatria isso, né? Porque a gente sempre condena, porque católico se dobra diante de imagem, não sei o quê. Mas a verdade é que a gente é um pouquinho idólatra. Porque o que é idolatria? É tudo aquilo que você se prostra. Então, é o que eu falei, se você se prostra diante de um problema, você está sendo idólatra.
Se você tem que se prostrar somente diante de Deus, só Ele prestar cultos. Se você se prostra diante de um celular e passa mais tempo no celular do que passar tempo com a família, do que ler uma palavra, do que conversar sobre Deus, é idolatria. Isso é idolatria também. É um conceito muito amplo isso, né? É o nível de cristianismo mais alto que a gente tem que alcançar. É isso que Jesus convida a gente diariamente a alcançar esse nível, né? Eu sinto que o evangelho ele é feito de degraus, né? Você tem o primeiro degrau, aquele degrau que você sai do mundo, que você se batiza, que foi o que aconteceu comigo, e aí tem um degrau de adaptação, que você ainda tem aqueles mesmos pecados, só que tem aquele tempo de adaptação que você vai perdendo, você vai se soltando aos poucos das amarras do pecado, e aí o pecado te pega de novo, e você vai se soltando, e aos poucos, você meio que consegue escapar. É um processo. Então eu acho que Deus convida a gente diariamente, o tempo inteiro, a gente está subindo de nível, né? E tendo um outro tipo de relacionamento com Ele. Enfim, vamos... E só o desânimo, ele pode vir a todo momento. Ele vem a todo momento em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, aquela coisa, não estou mais com vontade de estudar, não estou conseguindo, eu acho que eu não vou para frente. É isso que o inimigo quer. Exatamente. É isso que ele quer, que você realmente guarde o instrumento em cima do guarda-roupa. Exato. Né? Mas eu acho que existe uma coisa de persistência, de buscar a Deus. E às vezes não muito ficar ali tocando, sabe? Mas às vezes é o interno primeiro. Exatamente. Então se você às vezes pega o seu instrumento e começa a sentir ele em você, sabe? Você já começa melhorando essa coisa de não estou conseguindo, porque você acaba começando a prestar atenção em outras coisas. Às vezes uma partitura na frente, ela pode te atrapalhar, né? Então, de repente, né, essa pessoa que você falou, de repente pensa num estudo inteligente, uma outra maneira de pensar sobre o estudo. Se você consegue tocar uma escala de sol a sol, né, 2 oitavas de sol no violino, apaga e só fica prestando atenção em todos os detalhes, mão esquerda, mão direita, o que eu estou fazendo de errado, eu estou assim, estou assado, sabe? Começa a prestar atenção nisso, fica o seu tempo nisso. Está doendo tal lugar? Para e manda comando da sua cabeça para essa dor, para esse movimento, para relaxar. Você vai ver que vai dar certo. Fazendo uma ponte do que você está falando, conta um pouquinho da história de como foi a transição da mudança. Você sentia dor quando você estava com espandeira? Aonde você sentia dor e como isso te atrapalhava? O que se passava dentro do seu coração, da sua cabeça quando isso acontecia e como foi essa mudança? Então, isso é muito importante eu falar, porque as pessoas às vezes acham que é luxo eu tocar sem espalheira. Não, porque não tem nada de luxo, pelo contrário, foi a melhor forma que eu consegui achar de tocar sem tensões. Até esses dias eu recebi mensagem, eu postando os vídeos e tal, e um amigo meu me mandou: olha, cara, tá muito bonito de ver você tocar, você tá tocando super relaxado. Isso para mim foi muito assim, muito legal, sabe, de ver. Eu fiquei super feliz, porque realmente eu estou encontrando, ainda não está 100%, mas realmente eu estou encontrando... Imagina se tivesse, né? Ainda eu estou encontrando o meu ponto de relaxamento, que é todos os dias eu tenho que fazer isso. Exatamente. E a minha transição foi exatamente por isso. Com 17 anos, em Tatuí ainda, eu tive tendinite no ombro. Por quê? Esquerdo, né? Isso, exatamente. Eu colocava o instrumento e levantava o ombro, ou seja, tensionava tudo aqui com espalheira, então eu tocava assim e, sabe, eu tive uma tendinite. Essa tendinite, eu fiz tratamento, né, fisioterapeuta e tudo mais, mas ela nunca deixou, e até hoje, essa é a tendinite. Tendinite é assim, é o tendão que está ali inflamado que vem essa dor. Acho que enquanto, assim,
eu preciso, né, ir fazer uma academia, tal, fortalecer o braço para que a força do braço eu não use o tendão. Mas hoje em dia melhorou muito, muito, mas muito. Então eu sempre tentava achar uma maneira de tentar tirar essa dor. Só que o que eu fazia? Eu levava a dor para outro lugar. Em vez de melhorar, sempre piorava a situação. Então eu troquei umas 5, 6 espaleiras, queixeiras, toquei 6 queixeiras já na minha vida. Então eu nunca achava um ponto. Até que, vendo o Robertinho tocar, vendo, sabe, as pessoas tocando sem, eu ficava curioso. Até que chegou um dia, não sei se você vai lembrar, a gente estava ensaiando uma camerata e a gente vindo da Sala São Paulo para cá, no teatro. Sim. Eu falei, Robertinho, me conta sobre como você toca sem espalheira, porque lá naquele ensaio eu experimentei tirar a minha carteira, tirar a espalheira e colocar a carteira aqui e tocar. Eu me senti ótimo. Falei, caramba, será que é isso? Eu preciso resolver isso aí. Aí conversando com o Robertinho e tudo, olha, como é que qual é né, a técnica, como é que você faz, como é que você pensa, mudança de posição, etc. Legal, me explicou totalmente, fui em casa todos os dias estudando. Aí tinha umas esponjinhas que eu usava, etc. E foi indo. E você tinha dor nos ensaios quando você trabalhava? Às vezes eu sentia dor. O problema da orquestra, por exemplo, são as posições das cadeiras. Principalmente ali, né, para mim, na viola, se eu estou do lado de dentro, aí a partitura está para cá, às vezes eu ficava assim, aí eu tinha que abrir. E aí se eu abrisse demais, ia atrapalhar o colega do lado. E aí se eu estou do lado de fora, eu tinha que virar, aí eu conseguiria tocar mais aberto. Então foi uma coisa de adaptação, dia a dia, sabe? Então, eu chegava na orquestra, tinha que olhar a posição da cadeira, e isso foi melhorando com o tempo. Às vezes, de vez em quando na orquestra ainda eu sinto alguma coisa, mas não é porque eu estou tocando errado mais, é porque a posição da cadeira, a posição onde eu estou, a postura que eu estou ali está errada. Então eu tenho que me adaptar, eu tenho que virar a cadeira. Até porque você tem que tocar olhando para outros lugares. Exatamente. Então, foi um processo difícil. Ainda, como falei, ainda eu estou me adaptando, não é? Eu acho que, na verdade, a gente nunca chega à perfeição, né? Então, cada dia que passa, a gente vai melhorando. É uma questão de mudança de peso, de mão direita, tem a questão da gravidade. Mostra um pouquinho pra gente as diferenças, assim. Não, por exemplo, quando tinha a espalheira, eu tocava muito, né, mais ou menos assim. Aí tem a questão da gravidade, né? Que o arco ele vinha assim. Sem o uso da espalheira, né, a viola ela fica mais reta, certo? Mais aplanada, mais assim, aplanada, né? Exato. E o arco ela vem aqui. Então isso muda a projeção de som, muda tudo. Inclusive esse movimento que você tem, essa liberdade que você tem de fazer assim. Exatamente, tudo. Enfim, foi mais ou menos isso. E a gente está indo todo dia buscando melhorar e como eu falei, não foi uma questão de luxo, foi uma necessidade que eu tive. Eu faço isso com os meus alunos. Eu chega um aluno que está muito torto, eu tiro a espalheira, eu vejo se ele tem muito espaço aqui no ombro, entre ombro e viola, diminuo o máximo das espalheiras, que geralmente eu vejo as pessoas com uma queixeira desse tamanho e mais a espalheira aberta desse tamanho. Aí com o pescoço pequeno ainda, tá tocando assim, ó. Né? Já estou exagerando, mas se vê por aí em algumas situações. E na verdade é o contrário. Se a gente olhar aqui, o nosso tamanho do pescoço não é tão grande assim. Né? Não precisa de tudo isso. Né? Então, enfim. É mais uma questão de mentalidade mesmo, né? Porque às vezes a pessoa tem a necessidade de sentir o instrumento preso, né? Exato. A pessoa tem aquela necessidade de se sentir confortável. É difícil você tocar e você sabe que o seu instrumento está solto, né? Você tem que mudar a sua... Você vai tocar alguma coisa... O instrumento está solto, né? Você está totalmente relaxado. É um desafio isso. Atenção de todos, estamos a 10 minutos do ensaio.
Ô Thiago, desculpa gente, tem um anúncio aqui. Já tá, Você tá na hora de descer? Não, tem uns 3 minutinhos. Nesses 3 minutinhos eu queria que você só mostrasse um pouquinho como você estuda, assim, escala, por exemplo, ou se você vai pegar alguma coisa que você precisa tocar uma música. Qual que é a primeira abordagem como que você trata a música de primeira? Assim? Primeiro eu procuro conhecer a música, né? Então, se eu tenho ali alguma coisa, eu pego uma partitura nova, totalmente nova. Primeiro eu vou ouvir ela e etc. Vamos facilitar um pouco. Vamos supor que, esse hino aqui, 403. Vamos supor que você está vendo ele pela primeira vez. Como é que você trataria essa música para você progredir essa música? Para que você... Mostra pra gente como é que você estudaria para amanhã estar melhor do que hoje, por exemplo. Se eu pegar essa partitura, por exemplo, agora... A primeira vez, você nunca viu. Isso. Como eu falei, primeira vez eu vou ler ele inteiro, vou solfejar, porque isso é uma coisa muito importante. É importante. Eu vou lá, vou solfejar. Porque às vezes a gente tende a tocar até os hinos de uma forma muito ansiosa. Exatamente. Exatamente. A gente tem eu acho que muita gente na igreja cria uma certa obsessão na cabeça da gente com o tempo, aquela coisa, não, tem que manter o tempo, porque o tempo. Isso é uma obsessão que só vai fazer mal para vocês. A forma que se estuda é totalmente diferente do que o resultado final. Mostra, dá um exemplo. Depois, por exemplo, depois de ter feito a leitura, ter feito um solfejo, para conhecer as notas, certo. Aí eu pego o instrumento e faço bem lento. Consegui tocar nesse tempo, lentinho, vendo todas as notas, postura, posição, etc. Eu faço a mesma coisa um pouquinho mais rápido. Maravilha. Feito isso, vou para a segunda parte. Porque eu acho que o importante é que às vezes as pessoas... Isso acontece comigo, não sei. Às vezes a gente estuda muito lento as coisas e a gente não cria uma gradatividade da situação. Né? Sim. A gente toca sempre lento, mas na hora que vai tocar rápido, a gente se perde. Sim. Porque não tem aquela coisa de um segmento, vamos dizer assim. Na hora do vamos ver, a gente não estudou essa hora do vamos ver. Sim. Então eu acho que é muito importante isso, afinação, olhando cada detalhe de mão esquerda, de mão direita. Como eu falei, primeiro, se você conhece, por exemplo, hino, geralmente as pessoas já conhecem de ter ouvido, de ter cantado na igreja. Mas a gente subestima. Exatamente. A gente não pode subestimar hino. Hino é uma coisa extremamente exatamente, difícil. Não, é dificílimo. E aí, se você já sabe a melodia, já sabe essas questões, muitas das vezes as pessoas já querem tocar rápido, já querem tocar no tempo. Exato. E aí você acaba não prestando atenção. Por que você vê muita gente com postura errada na igreja? É porque elas... É a última coisa que eles prestam atenção. Eles querem tocar. É importante, é maravilhosíssimo tocar. Eu acho que tem que tocar, né? A gente está louvando a Deus. Porém, é importante existe o prazer de estudar. Existe um prazer naquele que você fazer mais lento. No processo, existe um prazer de você fazer aquele processo. Tem essa coisinha que você pode fazer antes que vai melhorar a sua vida completamente. O estudo mais lento, com metrônomo, estudo de escalas, ele não pode ser visto como uma obrigação, uma parte chata. Ele tem que ser visto, como se vocês têm que ter tanto respeito por aquilo, quanto se vocês estivessem tocando um hino. Quer dizer, o respeito pelo instrumento, pela música, que é a criação de Deus, é desde que vocês tiram o instrumento da caixa. O respeito, o amor e a dedicação, ela começa aí. Não existe coisa difícil demais ou que não seja difícil demais. Tudo é difícil demais e tudo é fácil demais, potencialmente falando. É o que eu sempre falo, é estudo inteligente. Exatamente. Estudo inteligente é isso. Estudo aquele que fica tocando só, não prestando atenção em nada, para mim isso aí não é estudo, é tocar. É tocar.
Tem uma diferença de tocar e estudar. Exatamente. Estudo de verdade pode estar o mais ruim possível, mas você está prestando atenção na sua mão direita, sua mão esquerda, sua postura, seu braço, tudo. Sua postura em pé, sentado, você está... Tudo. E é importante se gravar também. Exatamente. Gravar como você está estudando para você mesmo, ver mas como é que eu estou estudando? Eu acho que é uma melhor ferramenta. É o melhor professor, a gravação. Você mesmo vai ser autocrítico e se analisar, não, eu estou fazendo isso, e vai achar diversos problemas. Exatamente, é isso. Tiago, Deus abençoe, meu irmão. Daqui a pouco vai ter o próximo. Eu quero só mandar um abraço, que tem 2 alunos meus que estão assistiram os outros vídeos e pediu para eu falar o nome deles, né? Um deles é o D'Artagnan, é um super amigo, um abraço, Deus abençoe, e o outro é o Nicolas e o pai, o Douglas. Deus abençoe por assistir e, como eu falei, né? A todos, né? Se Deus quiser, tá no projeto de fazer um seu canal também. E orem a Deus nessa parte que está no caminho, se Deus quiser. Já está profetizado, só falta a realização. Deus abençoe, Thiago, por tudo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, tá bom? E até o próximo vídeo, então. Paz de Deus.